Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme doce, um dos filmes mais bonitinhos que você vai ver nesses últimos tempos. O filme se chama Um Lindo Dia na Vizinhança. Aqui, para mim, aparece o nome em português de Portugal, que se chama Um Amigo Extraordinário. Mas o Um Lindo Dia na Vizinhança é a tradução literal do nome do filme mesmo, original, né? É um filme com o Tom Hanks. E é um filme que sempre aparecia para mim do tipo, assiste, assiste, assiste. Faz um tempo que tá ali aparecendo para mim. E é engraçado que a capa dele não me vendeu, né? A capa dele não me vendeu. Apesar de ser Tom Hanks, que eu amo, né? Eu falei, ai não, deve ser um filme bobinho. Olha só, a capa fez a diferença para mim nesse momento. Por quê? Eu assisti esse filme e na hora que eu assisti, eu mandei pro Damião, eu falei, assiste esse filme, né? Porque é um filme... Fazia muito tempo que eu não assistia um filme assim, e é um filme lindo, lindo. Apesar dele ser um pouquinho mais paradinho, né, no começo, né, um filme tão agitado, a mensagem que ele transmite é maravilhosa. E tem ainda uma coisa mais maravilhosa ainda. Damião, conta pra mim, esse cara existe? Olha, existe, é um filme biográfico, mas aquilo que quando a Tati me passou, assista Um Lindo Dia na Vizinhança, eu vou dizer para você que está aí acompanhando a Sessão Pipoca, o filme é lindo, 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 lindo demais, adorei o filme, Tom Hanks está muito bem no filme. Agora, o que que é, né? Deixa eu passar os dados técnicos aqui para a gente poder depois falar muito mais do filme. É um filme de 2019. Data de lançamento: 23 de janeiro de 2020, no Brasil. É uma biografia, 1 hora e 48 minutos. A diretora é Marielle Heller, diretora, inclusive, de. Ela tem um filme também, olha o nome do filme que ela tem, né? Poderia Me Perdoar? No elenco tem Tom Hanks, Matthew Reeves, Susan Watson, Susan Watson de This Is Us. Olha só que legal, Susan Watson de This Is Us está no filme. Tom Hanks é Fred Rogers. Ele criou o Mister Rogers, um programa de TV infantil muito popular durante a década de 60 nos Estados Unidos. Um filme que não chega no Brasil e até é muito. Se assistindo o filme, você vai perceber, porque ele é muito educativo, né? Então, aquelas histórias. Não vai chegar no Brasil para passar uma dessas coisas muito educativas. Em 1998, até então, o rapaz ali é o Tom Jones, o cínico jornalista que aceitou escrever o perfil de Rogers para uma revista, né? E ao fazer a entrevista para a matéria, ele mudou sua visão em relação ao seu entrevistado e também ele mudou a sua relação com a sua visão de mundo, Tati. Olha só, né? Como os exemplos têm poder, né? Como os exemplos têm poder. Esse filme é um filme lindo por causa disso, né? Por causa do exemplo. E é um filme tão gostoso de assistir, assim, você chega no final dele e você fala, poxa, ainda bem que eu assisti esse filme, né? Porque o seu dia melhora depois que você assistir esse filme. E depois disso, eu já falei para algumas pessoas, assiste esse filme, porque vale muito a pena assistir. Se você ainda não assistiu, dá o seu pause aí, assiste o filme, ou então veja aqui o que a gente vai falar e depois assiste o filme, porque vale a pena de qualquer maneira. Mas antes da gente falar um pouco mais do filme, deixa o seu like aqui, segue a gente no canal, deixa seus comentários e dá suas sugestões também, que a gente está sempre aberto a nossas críticas e sugestões, mas deixa seu like e a gente vai rodar a nossa vinheta para que você conheça também e depois a gente fala mais sobre o filme. Olha só, a gente vai falar agora de um filme que, como o Damião falou, lindo, 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 né? Então, o mais lindo do filme é que não é um filme, né, gente?
Ele existe, ele existiu, essa pessoa é uma pessoa real, né? Olha só que demais isso é demais. Bom, o filme começa falando, né, contando uma história, né? E logo no comecinho, as primeiras palavras que ele fala perdão, né? E daí eu já, uau, olha só, que legal isso, né? Ele já fala do perdão. E daí a gente começa a prestar mais atenção nesse conteúdo do filme, né? Ele já fala do perdão, ele aborda isso, né, no filme em si, que a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. A gente precisa trabalhar o perdão, a gente precisa aprender a trabalhar o perdão, porque nós sempre nos culpamos das coisas, né? Perdão em nós mesmos, né? Vamos começar da gente, né? Perdão, auto-perdão. Que a gente se culpa, a gente tem um passado, e no nosso passado tem muita coisa que a gente não fez, gente, mas tem mesmo, tem muita coisa que a gente não fez. Tem coisa que eu não fiz, que você não fez, que o Daniel não fez, que ninguém fez. E a gente devia ter feito? Devia, mas a gente não fez, né? E daí, tem gente que passa a vida inteira se martirizando porque não fez aquela determinada coisa. Porque não falou determinada coisa naquele momento. E o que acontece com isso? A culpa, né? E o que acontece com isso? A gente não se liberta dessa carga e fica vivendo com isso a vida inteira. Ah, isso está acontecendo porque eu não fiz aquilo, ou porque eu não falei, ou o contrário, porque eu fiz tal coisa, porque eu falei tal coisa e isso está acontecendo comigo. Então você se pune. Nós nos punimos, estou falando de você, estou falando de mim também. Nós nos punimos por coisas do nosso passado e não tem por que a gente fazer isso, porque não tem como a gente voltar atrás. Tem como a gente se perdoar. E tem também como a gente perdoar o outro por coisas que o outro fez e nos prejudicou, nos magoou, nos ofendeu, ou o que seja, né? Alguma coisa que ele fez que nos feriu. Então a gente também pode trabalhar essa questão do perdão com o outro. Ai, Tati, mas é difícil. Eu não falei que ia ser fácil. Mas a gente precisa trabalhar isso. Porque se a gente não trabalhar o perdão, a gente não vai conseguir se libertar dessa pessoa, dessa situação, disso que nos traz esse sentimento, né, tão ruim. E a gente também tem a terceira vertente, né? Que é a gente ser mais humilde e pedir perdão àquele que um dia a gente feriu, a gente magoou, a gente fez mal, né? E a gente precisa aprender a trabalhar isso, a gente precisa ensinar as pessoas a trabalharem isso para a gente conseguir se libertar. Quando eu falo se libertar, é porque a gente se sente mais leve quando a gente faz isso. Mas não é, ah, eu te perdoo. Tá bom, perdoo, tá bom. Não é da boca para fora, é do coração para fora. É de dentro para fora. É a gente colocar o nosso sentimento aí do fundo do coração, perdoar. Então, vem aí, logo no começo do filme, as primeiras frases que ele fala sobre o perdão. E daí começa esse desenrolar de filme lindo, né, Damião? Olha, lindo mesmo. Não, essa parte do perdão, quando abre ali, eu já falei, nossa, a Tati parou, o que ele vai. Vamos ver o que ele vai desenvolver. E aí, é aquilo, só para você que está aí nos acompanhando, um lindo dia na vizinhança, ao invés de focar na vida do Fred Rogers, que as biografias normalmente acontecem, o filme é bem diferente de tantas outras biografias. Ele pegou e falou: esse cara é um cara do bem, ele é um cara do bem. Então, o que fizeram o filme? Pegaram uma história do bem que ele fez, do bem, mostrando o bem dele, e mostrando também, o filme até mostra, né? Ele, como todos nós somos seres humanos, às vezes erramos também, mas pegaram o caso ali, e esse caso, né, mostra um filho magoado com seu pai, que não quer perdoar o pai, tá lá, é a Tati falando do perdão, né? E aí ele não pediu, mas foi ajudado, né, por esse
grande cara do bem que fazia. E esse filme não é só um tributo a esse artista. Ele fazia questão, olha só, de frisar que cada criança é única. Cada criança é única. E também é um filme com diversas reflexões sobre educação, sobre a importância de falar daquilo que nos aflige, que dizia que perdoar é decidir libertar ou não a pessoa da teia de raiva em que a aprisionamos. Mas é difícil perdoar aquele que amamos, hein? Ele fala. Será possível resgatar uma relação cheia de mágoas com seu pai quando já se é adulto? E o que é preciso fazer, Tati? É muito interessante, né? A questão da educação que ele traz, né? Ele fazia um programa que falava sobre educação, né? E daí, no decorrer da história, né, questionam ele, né, sobre isso, porque ele fala de muitos temas, né? E a primeira coisa que ele fala, né, de mostrar exemplos para as crianças, né, de que nem tudo que o adulto planeja fazer ele consegue. Porque às vezes as crianças têm algumas expectativas, né? Algumas expectativas quanto ao adulto, né? Então o adulto fala, a gente vai para a praia no final de semana, daí acontece alguma coisa, tem que trabalhar, também acontece alguma coisa, e o adulto acaba não cumprindo com aquela promessa com a criança. Daí ele tem que saber explicar para a criança a causa dessa frustração. Né? E a gente, muitas coisas que a gente planeja fazer, a gente não consegue. E tudo bem. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro para nós mesmos. Tudo bem, coisas que nós planejamos no passado ou agora no presente, e nós não conseguimos cumprir. Né? Porque a vida é assim. Às vezes tem coisas que a gente vai conseguir, coisas que nós não vamos conseguir, coisas que vão nos causar frustrações, sim, né? E que é normal nós termos frustrações, porque nós aprendemos com elas. E é interessante como ele traz isso, porque ele traz isso com muita mansitude, né? Com muita calma, com muita tranquilidade, porque ele mostra também que ele passou por outras situações em casa, ele também tem uma história, mas que cada pessoa é diferente. Então, cada criança é diferente? Sim, cada pessoa é diferente. Né? Cada um de nós é diferente. E ele coloca isso. Tem gente que compara o filho, né? Compara a pessoa, compara a educação, só que cada pessoa é única. Né? E isso nós falamos sempre, eu falo muito isso, né? Principalmente no âmbito espírita. Né? Cada pessoa é única, não é porque aconteceu com fulano que vai acontecer com você. Não é porque fulano fez isso que você vai fazer a mesma coisa e vai ter o mesmo resultado. Porque nem sempre é assim. Não é? Tem pessoas que têm 2 filhos, são criados do mesmo jeito, com as mesmas coisas, com as mesmas facilidades ou com as mesmas dificuldades, e são pessoas e formam pessoas totalmente distintas. Porque nós somos espíritos únicos. Nós somos espíritos que cada um de nós tem uma bagagem por detrás. E tem uma bagagem que nós também construímos aqui ao longo dessa vida. Então, nós somos diferentes e nem sempre o que a gente planeja vai dar certo, né? E ele fala muito sobre sentimentos, né, Damil? Fala muito sobre sentimento, né? E olha, eu vou lembrar uma cena. Alô, alô, spoiler do filme. Spoiler do filme. Alô, alô. E tem uma Lá vem ele com os spoilers. tem uma cena do filme que eu adorei demais, que ele para e ele. Vou montar uma barraca. Vou montar uma barraca. Aí ele vai ali, tal e tal, e ele não consegue montar a barraca. Aí ele para, tal, termina a cena, ele vai lá assistir, né? Aí o pessoal fala, a gente vai cortar. Então ele falou, não, deixa. Eu vou só fazer um finalzinho ali para explicar que a gente precisa de ajuda. Não dá para fazer sozinho. Eu não consegui. Então ele sabe, olha, o Fred não conseguiu. Então meu pai também não pode não conseguir fazer sozinho. E tudo bem. E tudo bem.
A vida é assim, né? As coisas são assim. Sabe, às vezes não dá, às vezes a gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa de alguém junto para fazer. Quando eu vi essa cena, eu falei que lindo ensinar isso para as crianças. E o filme, né, baseado na história real do Fred Rogers, ele que viveu 75 anos, de 2008 a 2013, o filme não fala sobre isso, e esse programa infantil ficou no ar 30 anos, entre 1968 e 2001. É um homem tranquilo, simples, de fala mansa, levava entretenimento, ensinamento e ótimas mensagens para as crianças, com histórias e brincadeiras, sempre interessado em ajudar as pessoas. Né? O filme fala do impacto das boas ações de uma pessoa, conversa sobre as emoções, trazendo para você um sentimento de compaixão, um exercício para praticarmos o olhar generoso. E aí, a hora que você fala, o espiritismo, o processo. Então, a gente vê, quando a gente fala disso, a gente fala do processo de autoconhecimento da doutrina espírita, que passa pela identificação dos defeitos, erros, limitações aos quais o espírito precisa renunciar para continuar o seu processo de ascensão e libertar-se das amarras que o impedem de aprender a amar-se para que possa amar o próximo como a si mesmo. Afinal, é assim que se desenvolve a empatia, a capacidade de identificar no outro algo de si. O Evangelho, segundo o Espiritismo, oferece um roteiro seguro, podendo citar o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Mas como é que é possível amar o outro se não se ama a si mesmo? O auto-amor é a primeira coisa que o ser humano precisa alcançar para em seguida amar o seu semelhante. Esse auto-amor será conquistado à medida em que o ser humano conseguir libertar-se das doenças da alma, ou seja, do orgulho, da vaidade, da inveja, dos ciúmes, curando-se para que consigam manifestar sua essência divina e terem condições de amar a si e aos outros, né, Tati? Deixa eu só fazer uma errata aqui, quando o Damião falou da data de nascimento dele, não é 2008, tá, gente? É 1928 até 2003, tá? Na empolgação ali saiu errado, mas é esse o número. Quando a gente fala, né, eu adorei quando ele falou do exemplo da barraca, que foi por isso que eu falei da questão de que às vezes a gente planeja uma coisa e não consegue fazer, e pode deixar isso claro para a criança, né? E olha só, né, o que a doutrina deixa para a gente, né, que a gente precisa aprender a se amar, a se conhecer, e o filme fala sobre isso, né? Os programas que ele fazia eram sobre sentimentos, sobre como lidar com os sentimentos, não é? Como lidar com as nossas emoções, quando nós sentimos raiva, como nós temos que controlar a nossa raiva, como nós controlamos a nossa raiva hoje em dia, né? Eu ataco o outro também, não é? Então, ele fala muito sobre as emoções, sobre os sentimentos. E é engraçado porque a história gira em torno de uma outra pessoa, né, que é esse jornalista, que o Daniel falou aí no começo na resenha, né, que é esse jornalista que tem que fazer uma matéria sobre ele. E a primeira coisa que ele fala, você acha que ele é bom assim? Você acha que existe pessoa boa assim? Eu vou provar que não existe gente boa assim, né? E daí esse cara começa a investigar, né, como todo jornalista investigativo, né, ele começa a investigar ali, fazer algumas perguntas, né, e também pensar sobre a vida dele, né, porque traz uma reflexão, uma pessoa assim boa, uma pessoa, né, que vem sempre com uma palavra boa, sempre com um jeito meigo, amável de tratar o próximo, e ele vê que essa pessoa é idolatrada, né, e ele fala, ainda vou descobrir algum podre desse cara, né? Ainda vou descobrir alguma coisa, né? Que esse cara não deve ser tudo certinho assim, não, né? E claro, ele também tem a sua história, todos nós temos, mas nós temos a escolha de ser pessoas boas ou não, de querer mudar a nossa realidade ou trazer exemplos, né, de ser uma pessoa boa ou não. Então eu posso escolher se eu quero ser uma pessoa amarga, que reclama o tempo inteiro, que não tem, que não tive um bom pai, ou não tive uma boa mãe, ou não tive tal coisa na infância, ou porque passei dificuldade, ou porque tinha muito, mas também não conseguia fazer as minhas coisas. Então, assim, a gente tem a escolha de viver a frustração
né? De viver as coisas que nós nos frustramos ou que nós não conseguimos, de viver a nossa limitação ou de viver o que nós temos de bom. Né? Eu já falei aqui várias vezes, gente, eu sempre achei que eu não tinha talento para nada, que eu não era, nossa, para que eu sirvo, o que eu sei, né? Tudo bem, né? Todo mundo tem essas dúvidas, né? E a gente se questiona muitas vezes por causa disso, mas não precisa ser o seu objeto, né? O seu foco no seu dia a dia, a sua frustração, a sua dúvida, a sua insegurança. O que te dá segurança? O que te dá alegria? Foca ali. Não é? Olha só a diferença. A gente vai continuar com algumas coisas que para nós não deu certo, a gente tem limitações, mas a gente vai focar no que para nós é bom, no que para nós transmite alegria ou transmite algo bom. Então, são coisas que a gente tem a escolha, a gente tem a opção de escolher qual é o lado que eu quero, né? E, às vezes, muita gente acaba escolhendo, ou nós mesmos, né? Acaba escolhendo ficar um período ali na sofrência, né, Damião? Olha, e aí você falando, né, a Tati trazendo ali, né, mas eu parava e ficava pensando, toda vez que ela fala isso, o que eu ia fazer da vida, aí eu lembro o que ela já fez, gente, tá aqui, ó. Tem Espíritos do Escuro, um dos livros da Tatiana. Tem Espíritos do Banheiro, outro livro da Tatiana. Tem Espíritos Embaixo da Cama, outro livro da Tatiana. Ela tem vários, então, tem mais livros, além de, eu estou citando então alguns dos livros. Quando ela fala isso, eu paro e falo, gente, e ela tem esse canal aqui no YouTube. Gente, e aí tem, assim, de segunda-feira, ao vivo, da onde ela está, na Espanha, em Barcelona, ela tem a vibração pelo planeta, ao vivo que ela faz essa vibração, porque para podermos guiarmos juntos, é quase um evangelho. Você pode assistir, toda segunda-feira é feito ao vivo, mas aí fica disponível no canal para você assistir o dia que você quiser, a hora que você quiser, para que você possa também harmonizar o seu lar. E aquela história, né? Você poder estar se guiando com ela para fazer essa vibração de amor tão importante para todos do planeta. Aí, depois, de terça-feira, ela tem um programa na Rádio Boa Nova que chama-se Falando de Amor. É um programa, tem aquelas coisas, né? São 5 minutinhos, né? Logo, logo a gente espera aí, tá fazendo um programa maior, mas ele tá lá falando de amor, e ele fala do amor universal, né? E ela pega alguma frase de livros de Kardec, da doutrina espírita, e faz uma. Aí é o bacana, né? Ela dá a interpretação dela sobre essas frases, e ela trouxe para o canal. Toda terça-feira ela apresenta no canal. De quinta-feira, ela tem as preces do coração. De novo, um momento de prece ali, para que você possa, bem curtinho, né? Tão importante no nosso dia a dia, as preces. Aí de sexta-feira estamos aqui com a sessão Pipoca Espiritual. Você pensa o que aí de sábado? Ela tem um curso sobre doutrina espírita. Tudo que ela tem, ela vai lendo e explicando o curso da doutrina espírita, e você pode acompanhar desde o primeiro até o último momento. Então, e é isso, né? É a prática do bem que a Tati realiza, que ela faz. E quando a gente vê o Tom Hanks interpretando esse papel do Rogers ali, e de falar desse lindo dia na vizinhança, é isso, é um cara do bem, é um cara que tem um trabalho lindo, maravilhoso, e aí me traz muito, né, de empatia, né, que significa a capacidade para sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada. E consiste em tentar compreender sentimentos, emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. É de colocar em prática todo esse trabalho, né? Como é lindo isso, como é lindo a gente poder ter essa possibilidade. E aí, quando você vê esse filme contando essa história dele, contando esse trabalho dele que ele realiza ali, com tanto empenho, sabe, com muito esmero, e aquilo, né? O tempo todo tratando todos bem, né? E não é aquelas histórias, né? Você para e fala, mas para ser uma pessoa do bem, tantos anos na televisão, e ele é uma pessoa comum, né, Tati? Andando de trem, de metrô, vivendo junto com as. É aquela preocupação de viver em sociedade, como diz a doutrina espírita, e ele coloca isso em prática, né, Tati? Colocar em prática que é o mais importante, né? Saber a teoria é uma coisa, mas fazer é outra. Uma coisa que eu achei muito linda, né, que ele faz,
que eu tenho esse costume também, tem gente que tem esse costume, né, é de orar pelo próximo, né? E ele faz isso no filme, né? Ele pega o nome da família, né, dessa pessoa e começa a falar o nome delas e pedir, né, a Deus por essas pessoas, né? E isso é um bem, né, que a gente faz pelas outras pessoas, né? Isso é uma coisa tão legal, né? E me identifiquei muito com isso. Uma coisa que é muito legal que ele fala no filme, além do sentimento, né, da gente aprender a lidar com o nosso sentimento, como é que a gente demonstra raiva quando a gente está com medo, quando a gente tem uma perda, né? Como é que a gente lida com isso? É falar com as crianças sobre assuntos que ninguém fala e que falam, são temas muito fortes para a criança, né? Mas ela tem que lidar com isso. Então, são temas que a criança precisa aprender a lidar e ela só vai aprender na prática. Daí a gente não sabe qual é a reação e quais são as emoções, os sentimentos que a gente vai despertar quando isso acontece. Então, falar sobre morte. Então, os programas dele eram dirigidos às crianças pequenas e ele falava sobre morte, falava sobre divórcio, falava sobre guerra. E daí, claro que vinham críticas, né? Que falavam, como é que você vai falar sobre divórcio, sobre guerra, sobre morte com a criança? A gente não precisa falar disso com a criança. Então, quer dizer, ele vê tudo isso na televisão, ele vê isso na casa dele, ele vê tudo isso acontecendo ao redor e ele não entende como é que ele tem que reagir a isso. E daí você fala, mas meu filho tá revoltado, mas a criança ficou revoltada, a criança fez tal coisa, a criança virou uma criança birrenta e não sei o quê. Mas a gente conseguiu explicar para as crianças o que é essa realidade, o que estava acontecendo nessa casa, o que aconteceu naquele país para essas crianças tão diferentes chegarem aqui e agora terem que conviver com ele, com outro idioma, com uma outra cultura, e por que isso está acontecendo? Ou porque ele mesmo teve que sair do país dele, da cultura dele, por causa de uma guerra. Então, como é que a gente explica isso para as crianças? E ele faz isso através de um programa, falando de forma simples, né? Mas conversando com elas através de personagens, falando sobre temas sérios, né? E sobre esse sentimento, sobre essas emoções que isso pode despertar. E isso eu acho muito, muito importante, porque são coisas que a gente não teve, né? A gente não teve. E muita gente não tem, não vai ter ainda, porque ainda falta essa maturidade para nós de sabermos como é que a gente vai conversar com as crianças, como é que a gente vai falar isso para elas, né? E quando acontece com a gente, é uma frustração tão grande e a gente não sabe como lidar com aquelas emoções, mesmo porque quando acontece uma perda ou alguma coisa assim, chega alguém para você e fala assim, seja forte, viu? Não chora não chora, seja forte. E daí, como não choro, né? E daí fica aquela pessoa que, né, engole, não chorou, não colocou para fora o que sentiu, e daí qualquer coisa que aconteça depois, aquilo pode explodir nela sem ela nem mesmo entender o que aconteceu. E aí geram crises, né? Crises emocionais, crises de pânico, crises de muitas crises aí, que a gente não consegue entender. E muitas vezes a gente não consegue ajudar essas pessoas, porque elas não têm esse composto que a gente poderia ter dado quando criança. Então, é um filme tão bonito, de um exemplo de uma pessoa que ele era bonito por dentro e por fora, né? Onde ele passava as mensagens que vinham do coração e ele falava e tratava as pessoas bem, onde ele estivesse. Então ele entra ali, tem uma cena, spoiler, né? Tem uma cena que ele entra no metrô ali, né? E as pessoas reconhecem ele no metrô, mas ele trata as pessoas como pessoas normais, porque elas são normais e ele também é uma pessoa normal. Então ele se vê como uma pessoa normal no metrô, não se faz de diferente, de mais especial, né? E como nós faríamos no Brasil ou em qualquer lugar, a gente encontra um artista, a gente quer pegar, a gente quer falar, a gente quer não sei o quê, eles começam a cantar a música do programa, né?
e ele entra no embalo, né? Ele é só mais um ali no meio das outras pessoas, né? Ele não é tipo uma pessoa que, nossa, vou brilhar. Então, assim, tem a humildade, a caridade e a simplicidade, né, com que ele faz as coisas que torna uma coisa mais real, mais palpável, mais bonita, né? Ele é uma pessoa que traz um brilho, assim, para mim esse filme foi muito importante por causa disso, por causa desse brilho, que é um lindo dia na vizinhança, não porque ele é o meu vizinho, mas porque ele traz esse brilho de um lindo dia para qualquer pessoa que acho que vai ver, porque é uma pessoa boa, uma pessoa bonita, né? E traz essa essência amorosa, né? Deixa eu só trazer uma frase de Kardec para a gente finalizar aqui, que acho que é tudo, né? Allan Kardec perguntou na questão 115 de O Livro dos Espíritos se os espíritos teriam sido criados, alguns bons e outros maus, e obteve como resposta que Deus criou a todos simples e ignorantes, tendo-os como finalidade chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, Tati. Olha só, né? A gente precisa, para a gente conseguir atingir a perfeição, a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar muito em nós. Bom, gente, mas é isso. Assistam esse filme. Esse filme, meu, vocês vão gostar do filme. Qualquer coisa vocês falam, não gostei, manda para mim, que eu vou falar para vocês depois. Deixa seu comentário aqui. E aproveita que vocês ainda estão aqui e deixa seu like, né? Segue a gente no canal e chama seus amigos para fazer parte da nossa sessão pipoca da semana que vem, que também tá muito boa. Toda semana a gente está aqui de sexta-feira e eu espero vocês. Gente, fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau.